Inspiron 15 5000 versão 5510 é um notebook da Dell que senta numa categoria diferente, quase paralela ao resto da linha. Ele não é exatamente um note intermediário, como o Inspiron 15 3000, mas também não é ultrafino premium, como o XPS ou o Inspiron 13 5000. Essa versão de 15 polegadas é melhor categorizada como uma opção alternativa ao Note Gamer. Ele é mais potente, mas não é um trambolhão, prezando bastante pela qualidade da construção, do desempenho alto e até com a opção de trazer uma placa de vídeo dedicada. Pode ser uma máquina mais interessante que a alternativa de 13 polegadas, principalmente por ter mais espaço para lidar com temperatura e o conforto no uso. Mas será que ele tem o que é necessário para justificar o seu preço? Bora descobrir no vídeo de hoje. E se você se interessar, terão links de compra lá na descrição, junto do comparador Escolha Segura, nosso plugin e aplicativo que procura os melhores preços pela internet e não deixa você perder uma promoção. Tá tudo aqui embaixo e bora falar de notebook Dell. Para começar, a principal diferença dessa versão do Inspiron 5000 é o tamanho. São 15 polegadas, mas ele não fica um note pesado e difícil de transportar. Seu chassi é feito com alumínio, pesando apenas 1,6 kg e é muito resistente, com quase nenhuma flexão. Isso é válido tanto para a parte externa, para a tampa, quanto para a parte interna, onde fica o teclado. A tampa, inclusive, tem aquela cara de alumínio mesmo, bem minimalista, só com o logo da Dell no meio. De longe, é até difícil distinguir qual é a geração desse notebook, graças a esse design tão tradicional da Dell. E um baita ponto positivo é que esse acabamento também protege o Note das marcas de dedo. Não digo que ele nunca vai ficar manchado, mas é diferente de muitos modelos de plástico que acabam todos marcados logo no primeiro dia de uso. Um detalhe é que quando você abre a tampa, o Note levanta um pouco para promover a passagem de ar na parte de baixo dele. Ajuda? Até que sim, mas aí ele acaba dependendo bastante de uma superfície lisa e sólida, senão o levantamento não ajuda muita coisa. As saídas ficam tampadas e na lateral ele não tem nenhuma outra saída de ar para compensar essa parte. Mas o assunto temperatura é algo para a gente falar lá junto do processador. Agora eu queria só chamar atenção também para o teclado, que sem exagerar é um dos mais confortáveis que eu já usei. Ele é completo e bem espaçoso, o que é uma vantagem aí das 15 polegadas. E como eu comentei, ele não flexiona quase nada quando você se apoia, graças a essa construção bem firme. Mas foram as teclas que mais me agradaram. Elas têm uma resposta gostosa, até é difícil de explicar, que não é dura e barulhenta, mas que passa a sensação de ser um produto de qualidade. Ele também é retroiluminado e tem o leitor de digitais, trazendo aí todos os recursos esperados de um notebook que a gente pode chamar de semi-premium. E eu queria chamar a atenção agora de vocês também para o fato de que a maioria das pessoas que passam por aqui ainda não estão inscritas no canal. Se você está gostando, então deixa o seu like e se inscreve para continuar recebendo vídeos como esse. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e bora voltar para a análise. Agora, o touchpad, bom, ele não é ruim, seu tamanho é bom e ele também tem todos os recursos esperados. Mas a textura é um pouco áspera, muito estranha, e o clique dele não me agradou. Toda essa parte acaba sendo bastante pessoal e até um pouco difícil de passar com palavras. Mas como eu trabalho escrevendo roteiros, eu fiquei um pouco mais exigente nessa parte de teclado e touchpad, e apesar deles serem bons, eu não me vejo usando o Inspiron 15 5000 por muito tempo sem ter um mouse do lado. Mas vamos para algo menos subjetivo, que são as entradas. E apesar da tela de 15 polegadas disponibilizar em um espaço maior, esse Inspiron não traz muitas opções. São duas portas USB tipo A e uma Thunderbolt, que pode ser usada para energia e DisplayPort. Fora isso, ele também tem uma entrada para o cabo de energia mesmo e uma HDMI, então esse Thunderbolt acaba sendo uma alternativa para esses dois usos. Ah, e também tem o leitor de cartões SD, um diferencial para quem busca uma máquina para uso profissional. Tem espaço aqui para mais uma porta USB tipo A, ou então uma tipo C para desafogar o Thunderbolt, que já tem muita coisa em cima dele. Mas também não dá para dizer que o 5510 não é completo, ele só tem espaço para mais portas se a Dell quisesse. Podemos dizer então que na parte externa, o Inspiron 15 5000 justifica o seu preço. O corpo é resistente, o teclado é ótimo e ele traz até uma Thunderbolt. Só que também não adiantaria nada ser bonito se por dentro não tivesse legal. Abrindo a tampa, a primeira impressão é positiva. Ele tem um cooler de tamanho bom e heat pipes abrangentes. São duas memórias RAM de 4 GB cada nessa versão, mas você pode escolher a opção com mais memória direto da Dell, se quiser pagar um premium aí que eles cobram por elas. Ou então você mesmo pode substituí-las. Tem espaço para um SSD SATA de 2.5 polegadas e duas portas para SSD M2, uma preenchida com 512 GB. Essa memória é rápida, batendo 2.500 MB por segundo de leitura e 1.700 de escrita. Existem alguns modelos da Dell com a memória mais rápida que essa,
mas 2.500 já está um valor bom. Embaixo, a bateria é grande, tanto fisicamente quanto em capacidade, batendo 54 Wh. Só para você ter referência, é praticamente a mesma bateria do XPS, que tem uma duração boa. Lá, ele aguenta até umas 10 horas de uso. Mas aqui, por conta da tela um pouco maior, se você estender bastante o uso, com brilho baixo e uso simples, ela bate aí umas 7 horas. Aqui embaixo, então, você tem bastante opção de troca e de expansão. A RAM, dependendo do que você planeja fazer com o 5510, pode não ser suficiente. Então você precisa de 16 ou até chegar no máximo de 32 GB, mas tenha em mente que isso representa um custo extra. O único ponto que me incomoda aqui é a localização das saídas de calor e dos chips que esquentam mais, no caso o processador e a placa de vídeo dedicada. Parece que não tem muito para onde fugir, mas a gente já viu vários notebooks gamers aqui no canal que ficam com as fontes de calor posicionadas em um lugar melhor, que não vai esquentar justo as partes principais do teclado. Inclusive, vamos falar dessas duas peças. O processador é um i7 11390H. Ele atinge uma frequência turbo bem alta de 5 GHz, mas é apenas um quad-core com 8 threads. Funcionar numa frequência tão alta significa que ele é naturalmente propenso a esquentar, e realmente, nos testes a gente observou que rapidamente ele fica bem quente. Em números mais concretos, o processador costuma ficar entre 60 e 70 graus em descanso, mas rapidamente ele bate o seu limite de 100 graus. Para não sobreaquecer, o Note precisa cortar o desempenho do processador. Aí isso limita bastante a capacidade desse i7. Nos testes de benchmark, por exemplo, apesar do esperado ser um valor de 6.000 pontos ou mais, esse Inspiron aqui bateu 4.495 pontos, isso num teste rápido. No longo, ele ficou perto dos 2.200 pontos, mas tem uma pegadinha aí. Dá para você aliviar um pouco esse problema, deixando a parte de baixo mais livre. O que eu percebi é que apesar dessa alavanca, o calor acumula rápido embaixo do Note, e o sistema começa como um todo a esquentar bastante. Essa alavanca na tampa, então, não é o suficiente. Se você tiver muito problema com calor, vai precisar arranjar uma alternativa para levantar o Note. Outro fator que pode não ajudar muito é a placa de vídeo ali do lado. Você tem a opção de pegar esse notebook com ou sem a placa de vídeo, que no caso é a MX 450. Mas assim, uma dica, se for para você pegar a versão sem a placa de vídeo, é melhor descer logo para o Inspiron 3000, ou então sobe logo para o XPS. Sem ela, esse modelo aqui não tem nenhum diferencial. No benchmark dela, o resultado foi positivo. Na estimativa do 3D Mark, por exemplo, o GTA V vai rodar a mais de 140 quadros por segundo, olha só. E na prática, dá mesmo para jogar GTA, desde que você esteja disposto a zerar o espaço do seu SSD. Mas no geral, títulos como esse, como o Valorant ou mais simples, podem ir muito bem. Na verdade, dá para ir além se você deixar o jogo numa qualidade menor, e dá também para você usar softwares de trabalho mais pesados, que usam aí a placa de vídeo. Dá para editar vídeos, por exemplo, desde que você esteja com um projeto Full HD ou para fazer só um ajuste rápido. O problema volta nessa questão de calor. Para minha surpresa, o tempo para ele esquentar e começar a perder desempenho não mudou tanto quando a placa de vídeo está rodando junto da CPU. Mas você precisa tomar cuidado para não deixar o Note no lugar que vai tampar a saída de ar. Qual o uso ideal então para essa máquina? Bom, com esse i7 e a MX 450, o ideal é usar ele para trabalhar com alguns softwares pesados, substituindo um Note Gamer. Só não pode ser algo muito extremo, como edição 4K todos os dias, e você também tem que cuidar bem do Note e prestar atenção se não deixa ele esquentar demais, para não ficar aí com um i7 muito limitado. E para jogar, aí eu diria que é melhor pegar um gamer mesmo, ou então usar o GeForce Now. E só faltou falar da tela, que acaba limitando um pouco mais alguns tipos de trabalho. Ela tem resolução Full HD, claro, mas tem o painel do tipo WVA. A cobertura de cores e o contraste é um pouco mais baixa, então para designers pode ser que o seu desenho não fique tão colorido quanto você gostaria. Existe ainda uma versão desse Dell com a tela touchscreen, só que sem a placa de vídeo. Não vejo ela como algo benéfico, mesmo se tivesse a MX, pois essa não é uma máquina 2 em 1, a tampa não vai girar 360 graus. Serviria apenas para você apertar na tela com o dedo e sujar ela. Se você gosta, acha que fica mais ágil, tudo bem, mas existem outros Notes 2 em 1, por valores parecidos, que fazem melhor essa parte. E só para finalizar, deixa eu te dar um exemplo com a webcam. Muito bem, eu aqui em mais um teste de webcam, agora mostrando para vocês um pouco da imagem, um pouco do microfone, do notebook. Espero que seja um exemplo suficiente, eu não estou muito distante dele, cerca de 20 a 30 centímetros, então tá aí para vocês como é a webcam do Inspiron. E essa brincadeira toda sai atualmente por R$ 5.698.
Esse é o valor no site da Dell para a versão com i7, 8 GB de RAM e a MX 450. A mais fechada, com 16 GB de RAM, fica por R$ 5.999, que coloca o Dell Inspiron 155000 em competição direta contra notebooks gamers, mas ainda está quase R$ 2.000 mais barato que o Inspiron 13000 e bem mais que isso quando comparado com o XPS. É um valor alto e quase tudo aqui você está pagando pela construção, que realmente é muito boa. É uma pena que ele tenha essa questão da temperatura, que você precisa tomar cuidado. Mas ele se firma como aquela opção que tem mais desempenho, com a placa dedicada, boa para quem não quer uma máquina gamer e prefere algo mais compacto. Concordam? Me contem tudo lá nos comentários e não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever e conferir os links lá na descrição. Por hoje é só, até a próxima!